Bom dia. Bom dia, turma. Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa aulinha, tá? A primeira coisa que vai fazer é fazer uma revisão aqui da colocação pronominal. Vamos ver se a gente acha aqui a colocação pronominal, tá? Vamos lá. Olha só. Vou tentar abrir. Vou abrir aqui para a gente poder. Vamos lá. Vou fazer uma revisão aqui, ó, para vocês poderem entender melhor aqui. Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Isso aqui cai muito na hora que vocês forem fazer qualquer redação. Tá? Vou voltar os slides aqui para a gente poder lembrar, tá? Ó, colocação pronominal. São esses aqui, os pronomes pessoais oblíquos átonos. O, a, os, as, lhes, lhes, me, te, se, nos e vos. Podem aparecer em 3 posições diferentes em relação ao verbo. Então, o que a gente chama de colocação pronominal? A gente chama da maneira como você vai colocar, vai usar esses pronomes quando você estiver escrevendo um texto, né? De que maneira que nós vamos usar os pronomes oblíquos, átomos, né? Então, eles são chamados de átomos porque eles dependem de uma outra palavra. No caso, eles se apoiam sempre num verbo. Eles estão sempre apoiados num verbo. Eles não são tônicos, eles são átomos. Então, em relação à colocação pronominal, a gente tem a próclise, a mesóclise e a ênclise. Tá? Nós já vimos isso, nós vamos reforçar. Próclise, quando o pronome se posiciona antes do verbo. Antes. Ocorre próclise sempre que há palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então, existem regras para nós usarmos esses pronomes. Quando você vai escrever uma redação, vai fazer uma redação de Enem, existem regras para se usar esses pronomes. A gente não pode sair usando de qualquer maneira. Por exemplo, a próclise, uma das coisas que cai muito é você saber que quando a gente tem palavra de valor negativo, ó, professora, o que são palavras de valor negativo? Depende, são advérbios, por exemplo, não é? Você usa o não, usa o nunca, usa o jamais, pronomes indefinidos com sentidos negativos, por exemplo, ninguém. Então, quando a gente tem essas palavras de valor negativo, ó, nunca te vi mais gordo, ninguém me falou a respeito, observa que são palavras que vão obrigar que o pronome oblíquo, olha aqui, ó, venha antes do verbo. Ninguém me falou. Então, se numa prova você, lá do Enem, do vestibular, você está escrevendo uma redação e aí você usa uma palavra de valor negativo, usa um advérbio, tá? Sempre, ontem, talvez, vai obrigar que você use a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo. Tá? Ele sempre nos repete os mesmos conselhos. Ontem me disseram que o livro foi publicado. Então, se você, nesse caso, se você fizesse ele, né? Por exemplo, me disseram ontem, estaria errado. Tá? Quer dizer, ontem disseram, estaria errado. Então, isso são regras. Pronomes indefinidos também vão exigir a próclise. Todos se alegraram com a festa, alguém te telefonou. Pronomes relativos também, tá? Quando aparecem os relativos, onde, que, o qual, a qual, cujo, cuja, quem.
Este é o lugar onde me sinto bem. A professora que me mostrou. Então, seria errado você escrever a professora que mostrou-me. Seria errado. Olha o relativo que, né? Pronomes interrogativos. Quem me viu chegar? Qual lhe interessa? Também obrigatório o uso de próclise. Pronomes demonstrativos. Isto me faz bem. Aquilo me fez mudar de opinião. Tá? Pronome demonstrativo. Isto, aquilo. Conjunções subordinativas. Ó. Integrantes. Ó, o que? Ó. Espero que nos vejamos em breve. Espero que, ó, que igual a isto, nos vejamos. Ela desmaiou logo que, ó, uma conjunção aqui, ó, subordinativa adverbial. Então, próclise. Palavras de valor exclamativo. Como te iludes? Né? Macacos me mordam. Quando você faz uma exclamação, você usa a próclise. Construções que aparecem... Ó, isso aqui cai muito em prova. Preposição em e verbo no gerúndio. O que é verbo no gerúndio? Aquele que termina com NDO. Então, se acontece de iniciar em se tratando de belezas naturais, em se comentando o caso, você já sabe que tem que usar a próclise. É obrigatório. Frases optativas são aquelas que exprimem desejo. Que Deus te abençoe. Deus nos ajude. Tá? O uso da próclise é obrigatório. Mesóclise, quando o pronome se posiciona no meio do verbo. Aí, olha só, ele está no meio, mas a regra para usar mesóclise é um uso mais formal. Então, observa. Se a gente tem o uso da mesóclise, ó, verbos no futuro do presente, por exemplo, far-lhe-ei uma sugestão, tá? Far-lhe-ei uma sugestão. Aqui, ó, a prova realizar-se-á neste sábado. Então, a gente tem verbos aqui no futuro do presente. Verbos no futuro do presente, ó, far-lhe-ei. Tá? Você vê que isso aqui é uma construção bem formal, mas aqui, ó, porque a gente não pode usar farei-lhe uma sugestão. Então, se você tiver verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ó, a prova realizar-se-á neste sábado. Isso é a forma correta. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretora. Tá vendo? É errado você falar convidarão-me. Isso não existe na norma culta. Mostrar-lhe-ei meus textos. Então, a mesóclise é uma construção mais formal. É claro que você, numa prova de Enem, não seria necessário você ficar usando mesóclise, né, toda hora. Isso são situações assim, bem formais. Tá? Bom, com verbos no futuro do pretérito, também a gente vai usar a mesóclise. Dar-te-ia um beijo se me recitasses um poema. Falar-vos-iam a verdade? Tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, convidá-la-ia para viajar comigo se pudesse. Tá vendo? Dar-te-ia é a mesma coisa que, ó, daria, olha o futuro do pretérito. Só que na língua formal, na norma culta, você nunca poderia dizer assim, daria-te. Quando você tem verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, é obrigatório o uso da mesóclise. Tá? Falar-vos-iam a verdade é como se fosse assim, ó, eu farei, tu farás, ele fará. Eu falaria, tu falarias, ele falaria, como se você colocasse o pronome oblíquo no meio. Isso é uma construção, pessoal, bem formal, tá? Bem formal. Observação. Nos casos em que a próclise é obrigatória,
o pronome fica proclítico mesmo diante de verbos no futuro. Claro, nós já vimos lá atrás, existem regras para o uso da próclise. Se você pega aqui no caso, ó, pronome indefinido, tá? Por exemplo, todos o ajudariam. A gente usou o pronome indefinido todos, que ele exige o uso da próclise. A gente usou o advérbio não, que é uma palavra aí de sentido negativo. Então, é óbvio que se a gente usa palavras aí que atraiam a próclise, mesmo o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, vai se usar a próclise, né? Porque apareceram as palavras ali que a atraem. Ênclise, quando o pronome se posiciona depois do verbo. Nas orações imperativas afirmativas, quando você dá uma ordem, né? Amem-se uns aos outros, sigam-me. Quer dizer, você já começa uma oração já com uma ordem, quando um verbo inicia o período. Eu cansei-me de esperar, diga-lhe que estou aqui. A gente não pode iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Então, na norma culta, seria errado a gente falar, me cansei de esperar, lhe diga que estou aqui, me dá isso, tá? A gente só usa isso a nível coloquial, mas num texto formal, num texto escrito, de redação, não. Quando o verbo estiver no infinitivo, gostaria de convidar-te para jantar. Viver é adaptar-se, tá vendo? Verbo no infinitivo aqui, ó, ar, né? A gente usa normalmente a ênclise, que é o pronome oblíquo depois do verbo. Quando o verbo estiver no gerúndio, tá? Por exemplo, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. Observa só, você usou uma vírgula aqui. Significa que se você usou a vírgula, você iniciou a outra oração aqui com o verbo no gerúndio, tem que usar a ênclise. Ó, modificou a frase, tornando-a ambígua. Você não poderia dizer na norma culta, modificou a frase, a tornando ambígua. Não. Alice não prestou atenção, fazendo-se de boba. Esse é o correto. Na norma culta, você não poderia dizer depois da vírgula, se fazendo de boba, porque não se inicia uma frase com pronomes oblíquos. Se você usa uma oração aqui, usa uma vírgula, usou um verbo no gerúndio, tá vendo? Você vai usar ênclise. Quando houver vírgula ou pausa antes do verbo. Se não tiver outro jeito, vírgula, alisto-me no exército. Em se dizendo coordenador do festival, vírgula, ofereceu-nos 2 ingressos. Tá? Observações gerais, também muito importante quando a gente faz redação. Quando o pronome oblíquo é o, a, os, as, devemos considerar o seguinte: quando o verbo termina em R, S ou Z, cortam-se essas letras e acrescenta-se L antes do pronome. Então, se você fala assim, vou enviar o exercício na plataforma, vou enviá-lo, tá vendo? Enviar o exercício. Verbo no infinitivo, quando termina em ar, ir, quer dizer, ou quando o verbo termina, aliás, em R, em S ou Z. Então, esse o, a, os, as vira lo, lá, los, las. Eu quis o material, eu quilo, tá vendo? Uma linguagem formal, eu quilo. Eu fiz o exercício, eu filo, tá? Não existe fizo. Na norma culta não existe. Quando o verbo termina em M, ão ou oin, cortam-se essas letras e acrescenta-se N antes do pronome oblíquo. Ajudem mais a, ajudem-na. Dão mais o, dão-no. Põe mais o, põe-no. Tá? Som nasal, ó. Tá vendo? M, ão ou oin. Som nasal. Ok? Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia. Eu não dei bom dia para vocês, porque eu estava gravando aqui uma explicação da colocação pronominal e vocês entraram um pouquinho atrasado, então eu iniciei a gravação. Olha só,
Fiquem por aí, presta bem atenção, não saiam daí, porque como já entraram aqui, ó, já tem gente aqui, vários alunos, né, mais de 3, daqui a pouco ele vai encerrar. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui um slide, porque eu já gravei a aula de colocação pronominal. Agora deixa eu tentar compartilhar com vocês uma outra coisa aqui. Olha só. Vocês estão vendo esses slides aí? Sim, professora. Estão enxergando, né? Sim. Então, nós falamos aí, ó, no tópico da aula de hoje, eu fiz uma nova explicação sobre a colocação pronominal, já gravei. Agora nós vamos ver aqui, ó, a questão da pontuação aqui do uso da vírgula dentro de fragmentos. Olha só. Está todo mundo conseguindo ver os slides? Deixa eu abrir aqui para ver se vocês estão conseguindo ver. Só um minutinho. Ó. Ver se a gente consegue colocar aqui. Não consegui, vocês vão conseguir ver aqui mesmo. Está todo mundo conseguindo ver esse slide aqui, pessoal? Está visualizando? Sim, professora. Beleza. Olha só, vamos ver um pouco o uso da vírgula aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aproveitando aqui de falar sobre um pouquinho da pontuação e um pouquinho de literatura, tá? Olha só, falando um pouco da obra de Jorge Amado, que é um romancista de 30, até chegar onde eu quero mostrar para vocês a pontuação. Ó, as obras de Jorge Amado, ambientadas na Bahia, são fartas e possuem sintonia com o gosto popular, apresentando um estilo próprio com linguagem lírica e simples. Seus romances mostram os problemas e a vida das classes menos favorecidas de Salvador. Os personagens típicos são os homens do cais do porto, menores abandonados, pais de santo, prostitutas, mascates, capoeiristas e malandros. Jorge Amado também retratou costumes populares e festas populares. Tá? Então, suas produções são divididas em 2 fases. Olha só, falando um pouco da obra de Jorge Amado. Jorge Amado teve uma vasta produção. Ele faz parte lá do grupo da geração de 30, tá? Do regionalismo de 30, centrou os seus romances na Bahia, praticamente, né? E a produção dele é dividida em 2 fases. Olha só. Na primeira fase, a gente tem como características, ó, imaginação criativa, onde personagens e acontecimentos surgem e desaparecem freneticamente. Generosidade humana, onde o autor põe-se ao lado dos menos favorecidos, pobres, marginais, especialmente negros, que no período de 30 e 40 eram repudiados pelas elites brasileiras. Conhecimento aparentemente inesgotável das formas de vida das camadas populares. Tá vendo? Costumes, ofícios, modo de ser, religiosidade, estratégias de sobrevivência do povo baiano. Valor documental de seus registros, sociedade cacaueira e cultura afro-brasileira. Capacidade de criar tipos humanos primitivos, ó, seres psicologicamente rústicos, quer dizer, simples, né? Que viviam de acordo com emoções e instintos. Obscenidade na linguagem e nos atos de seus personagens, por muitos confundido com pornografia, carregado de palavrões e com função erótica, como protesto literário contra os falsos pudores e moralismo das classes mais privilegiadas.
personagens originários do povo. Tá? Então, ó, observe esse fragmento de Terras do Sem Fim, 1943, onde o autor descreve a cidade de Ilhéus, cenário e tipos humanos onde se desenrola a ação do livro. Então, eu peguei um romance dele aqui, chamado Terras do Sem Fim, para mostrar para vocês mais ou menos como é que é o perfil da obra de Jorge Amado. Embora Jorge Amado ele tenha fases distintas, tá? Tem hora que ele tem uma fase que ele tem um cunho mais político, ele tem um cunho assim de fazer mais crítica, né? Sobre política, economia, sociedade, sobre a questão do coronelismo. E ele tem uma fase dos seus últimos romances onde ele publica aqueles romances mais ao gosto popular, né? Como exemplo, Gabriela, Cravo e Canela, Tieta, né? Teresa Batista, Cansada de Guerra. Então, ó, Terras do Sem Fim, é um romance dele. A exploração do cacau trouxe para a região de Ilhéus, no sul da Bahia, o desenvolvimento, e com este os mais diversos tipos humanos que ali aportavam. Vamos dar uma olhadinha no uso da vírgula aí, pessoal. Eu falei para vocês em aulas passadas sobre a questão da pontuação, né? Vírgula, ponto, ponto e vírgula. Normalmente, a gente usa vírgula quando a gente sobre algumas condições, tá? Por exemplo, quando a gente quer separar adjuntos adverbiais. Ó, a exploração do cacau trouxe para a região de Ilhéus, vírgula, no sul da Bahia, vírgula. Tá vendo? Uma locução adverbial de lugar, né? Mostrando a localização. O desenvolvimento e com estes os mais diversos tipos humanos que ali aportavam, vírgula, atraídos pelas histórias de terras férteis e dinheiro em abundância. Ponto. Tá vendo? Ele usou a vírgula para separar as orações e depois ele botou um ponto para que no mesmo parágrafo ele continuasse. Para todos que chegavam, Ilhéus era a primeira ou a última esperança. Dentre as pessoas vindas de longe, vírgula, iludidas por essa febre, vírgula, encontravam-se, ó, vírgula, no mesmo navio, tá vendo? A ideia de lugar, o lavrador Antônio Vitor, que sonhava com uma roça de cacau só sua. O aventureiro, tá vendo? Então ele vai dizer agora para a gente quem é que se encontravam aí dessas pessoas vindas de longe. Então, lavrador Antônio Vitor, vírgula, o aventureiro João Magalhães, vírgula, jogador de cartas, trapaceiro e falso engenheiro militar. Então, por que ele botou vírgula depois de João Magalhães? Porque ele usou um aposto. O que é um aposto? É aquele termo que explica um termo anterior. Ó, o aventureiro João Magalhães. Aí aqui ele vai dizer para a gente quem é João Magalhães. Então, ele vai usar um aposto. Tá? Por isso que ele usou vírgula. Certo? Bom, e aqui ele continua, que se via ganhando muito dinheiro no carteado graças ao azar dos velhos coronéis milionários e a prostituta Margot, que deixara Salvador para encontrar o amante. Aí vai explicar, ó, o advogado, doutor Virgílio, que, na esperança de riqueza fácil, já se encontrava em Ilhéus, esperando colocar seu conhecimento de leis a serviço da ambição dos coronéis. Está vendo sobre o que ele fala aí? Um trechinho do Terras do Sem Fim? Ele vai descrever essa cidade de Ilhéus, vai falar desse cenário, vai falar desses tipos humanos, onde vai se desenrolar a ação. Normalmente, as tramas de Jorge Amado, pessoal, ele fala muito da cidade de Ilhéus, né? Muita coisa. Após o desembarque, encontraram Ilhéus e vilarejos adjacentes, Ferradas e Taboca, sociedades em formação, conturbadas pela ganância dos poderosos. Vírgula. Ó, vem uma oração subordinada adjetiva aí, ó. Ganância dos poderosos, vírgula, onde a lei era dos mais fortes e corajosos.
Então, ele usa aí uma oração explicativa, tornando-se, por isso, selvagens e violentas. Depararam-se com o conflito entre dois grandes latifundiários, tá vendo? Donos de fazendas, ó. O coronel Horácio e a família Badaró, que, em busca de expansão do patrimônio e força política, lutavam pela posse das matas do Sequeiro Grande. Outra oração adjetiva, que ficava entre as duas propriedades. Viram a questão do emprego da vírgula? Ó, a segunda fase de Jorge Amado, muito interessante, ele fala de personagens de origem popular. No entanto, nesta fase, são os representantes da classe que enfrentam as agruras da vida com fibra, determinação, alegria, autenticidade e solidariedade. A luta dos personagens é contra valores morais, preconceitos raciais e sociais, hipocrisia sexual, fanatismo, presunção, sobretudo da pequena burguesia. Esforço pela liberação dos instintos e detrimento do amor livre e espontâneo. Visão humorística da realidade, onde o riso é mostrado como forma de resistência popular. Utilização de elementos do folclore e da tradição religiosa negra. Elementos da mitologia do candomblé, que é valorizada. Uso de pornografia leve e ironia. Então, observe, pessoal, nessa segunda fase de Jorge Amado, é quando a gente tem, por exemplo, tá? Nós temos... Olha só um minutinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui os trechos, tá? Se não tiver, depois eu mostro para vocês. Os trechos aqui do Gabriela, Cravo e Canela. Nessa segunda fase aqui, quando ele vai escrever romances, por exemplo, romances como Gabriela, onde ele vai usar uma linguagem bem erótica, vai explorar a questão da sensualidade, né? Vários desses livros viraram novelas, então ele vai ser acusado um pouco de usar uma pornografia, por causa de algumas cenas de erotismo que ele usa, tá? Isso é um pouco a obra de Jorge Amado. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Tá todo mundo aí tirou a câmera. Estão ouvindo? Sim, professora. Sim, professora. Porque não tem ninguém com a câmera aberta. Ninguém está aí com a câmera aberta, tá? Todo mundo fechou a câmera. Deixa eu ver se eu consigo abrir o trecho de Gabriela aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Slides. Eu não sei para onde ele foi, vou dizer para vocês. Eu tinha montado aqui um trechinho de Gabriela. Estou tentando procurar aqui onde é que eu coloquei. Mas tudo bem. Se não aparecer agora, eu mostro depois. Olha só. Deixa eu ver aqui. Colocação pronominal. Deixa eu ver se aparece por aqui. Bom, pessoal, o uso do ponto e vírgula, eu não sei quem de vocês assistiu a aula que eu dei sobre o ponto e vírgula, tá? Mas o ponto e vírgula já é mais em sentido. Quem é que leu aí a respeito do ponto e vírgula? Vocês chegaram a ler? Alguém chegou a ler sobre o uso do ponto e vírgula, pessoal? Sim, professora. E até o vídeo que a senhora colocou no grupo. Fala um pouquinho mais alto, Meli, eu não te ouvi. Sim, professora. Eu li e também vi o vídeo que a senhora colocou no grupo. Show, E na show. plataforma. Show. Calma aí, olha só. Deixa eu tentar achar aqui
Deixa eu tentar achar aqui o que eu passei para vocês, porque eu dei um pedacinho da... Eu coloquei um pedacinho da Gabriela. Olha, achei. Vocês estão vendo aqui? Vendo essa coisa em preto aqui, pessoal? Sim. Aqui, ó, observe esse fragmento. Esse fragmento aqui, ó, já foi tirado da segunda fase do Jorge Amado. Tá? Se vocês pegarem aí a segunda fase do Jorge Amado, que é aquela fase que eu falei para vocês, nessa segunda fase aí, ó, personagens de origem popular, onde ele vai falar sobre representação de lutas de classe, ele vai pegar o pessoal, né, que vai querer batalhar por uma condição de vida melhor, vai mostrar ali luta de personagem mesmo, contra valores estabelecidos, contra preconceito, vai falar sobre preconceito contra os negros, contra mestiço, preconceito contra aquele que é pobre, exatamente como a gente tem na realidade de hoje, né, pessoal? Vai falar de tipos populares, entendeu? Vai falar folclore, vai mostrar a tradição religiosa, vai pegar a questão de religião, do candomblé, que ele era dessa religião. Então, ó, o que a gente tem aqui? Muitas coisas ocorreram em Ilhéus, fazendo a cidade fervilhar. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês não só a pontuação, como vou mostrar para vocês também a presença das orações coordenadas e subordinadas dentro desse trecho do livro. Olha como que as orações elas estão aqui dentro. Tá? Um aluno, uma vez do cursinho, pessoal, me perguntou assim: professor, a gente estuda as orações coordenadas e subordinadas e a gente faz o que com elas? Então, a gente tinha que responder para eles que você estuda a coordenação e a subordinação para que você monte texto. Né? Você monte texto. Olha aqui, ó. Quando estava para atracar no porto, olha aqui a oração subordinada adverbial temporal, ó. Quando estava para atracar no porto, o Ita encalhou na areia, ficando ali horas. Ponto. Dizia-se, com veemência, que a falta de um porto era um despropósito para uma cidade daquele porte. Está vendo que eu coloquei essa oração aqui em itálico? Ó, dizia-se que a falta de um porto decente era um despropósito. Está vendo? Isso aqui é a oração principal. Dizia-se isto. Ó, dizia-se, aparece o que aqui, que é uma conjunção integrante. Que eu não vou dizer para vocês que tipo de oração é essa aqui. Ela é uma oração subordinada substantiva. Ó, olha a estrutura da principal. Ó, dizia-se. Tá vendo? Quando a principal ela fica com verbo na terceira pessoa, verbo na terceira pessoa, seguida do se, tipo, comenta-se, sabe-se. A gente tem que saber que tipo de oração é essa aqui. Então, eu não vou dizer, porque eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Além da costumeira leva de comerciantes e aventureiros, o navio, deixa eu tirar isso daqui. O navio trazia de volta o exportador de cacau, Mundinho Falcão, que tinha ido ao Rio para ver a família e fazer contatos políticos. Olha a oração adjetiva aqui, ó. Mundinho Falcão, o qual tinha ido ao Rio para ver a família e fazer contato. Olha o que igual o qual aqui, ó. A presença da oração subordinada adjetiva restritiva. Era solteiro e, olha agora, ó, como a maioria das pessoas, ó, como igual a conforme. Tá vendo? Conforme a maioria das pessoas, ó, uma oração subordinada adverbial conformativa. Viera para Ilhéus em busca de fortuna. Além disso, queria tentar esquecer um grande amor. A notícia do assassinato de um casal de jovens correu rápido. Olha agora, como pela preconceituosa cidade, ó. Como aqui já é comparativo, ó. Como um relâmpago, a notícia correu rápido como um relâmpago. Ó,
Oração subordinada adverbial comparativa. Naquela manhã, vírgula, ó, indicando tempo. Termo deslocado da ordem, ó, tempo, vírgula. O coronel Jesuíno flagrou sua esposa, vírgula, Sinhazinha, o aposto, explicando, na cama com dentista, vírgula, outro aposto, doutor Osmundo, matando-os em seguida. Olha o uso da ênclise aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó, ênclise, quando o pronome oblíquo, ele vem depois do verbo. E por que que a ênclise aqui é obrigatória? Ó, onde eu estou mexendo com a setinha. Porque você está falando uma oração aqui, usou a vírgula, usou o verbo no gerúndio. Então, você usou a vírgula, você iniciou uma outra frase, de modo que não se inicia a frase com pronome oblíquo aqui, antes do verbo. Então, matando-os em seguida. Comentava-se, ó, a mesma coisa. Ponto. Iniciou-se a oração aqui. Você tem que usar o pronome oblíquo depois do verbo. Mais um uso de ênclise. Comentava-se e discutia-se calorosamente a tragédia dos dois apaixonados. Agora, olha só, por que que a gente usou ponto e vírgula aqui? É onde eu queria chegar. Dá uma olhadinha. Nós iniciamos esse parágrafo aqui. Ele já está, ó, ele iniciou aqui, naquela manhã, vírgula. O coronel Jesuíno flagrou sua esposa, vírgula. Aí ele já usou vírgulas aqui, ó, para usar aposto, tá? Depois ele continua, comentava-se e discutia calorosamente a tragédia dos dois apaixonados. Por que que ele usou ponto e vírgula? Porque ele está colocando situações que estavam acontecendo na cidade, depois lá daquela situação lá do coronel ter flagrado a esposa na cama com o dentista. Então, ó, comentava-se, discutia-se calorosamente a tragédia, ponto e vírgula. Divulgavam-se versões da sociedade, tá vendo? Opunham-se detalhes, mas com uma coisa todos concordavam, 2 pontos. O gesto macho do coronel era constantemente louvado. Ponto. Para Provinciana, Ilhéus. O que é Provinciana? Né? Um local, uma cidade do interior. Honra de homem enganado, só o sangue poderia limpar. Quer dizer, pegou a mulher, né, na cama com outro, para poder limpar a honra só matando. Na busca de razões, os mais conservadores diziam que o vilão de tudo era o Clube Progresso com seus bailes. Aqui, pessoal, ó, diziam isto. Ó, diziam isto. Quem diz, diz alguma coisa. Então, aqui já é uma oração subordinada substantiva, que é igual a isto, que eu não vou dizer a classificação agora. Tá? E aí ele continua, vocês pararem para ver, olha só. Outro uso do ponto e vírgula. Vai aparecer no parágrafo de baixo, não sei, aqui, ó. Nesse parágrafo de baixo, deixa eu só encerrar isso aqui, eu vou voltar ainda com vocês, tá? Não saiam daí, não. É por causa dos 40 minutos que o Zoom deixa a gente ficar, né, gravando, e depois eu vou voltar com vocês, porque eu não encerrei ainda. Eu vou corrigir aquele exercício dos slides. Olha o uso do outro ponto e vírgula. Ó. Antes de sair, mandou que tomasse um bom banho. Ponto e vírgula. Tá vendo? Ele já usou vírgula aqui, ó, depois de sair. Então, normalmente, quando já tem o uso da vírgula e você está enumerando, está colocando situações, né, de ações, ó, antes de sair, mandou que tomasse um bom banho, ponto e vírgula. Iria ao bar e depois acabaria a noite no Bataclan, vírgula, onde estava de xodó, né, com risoleta. Então, ponto e vírgula pode ser usado nesse sentido, tá? Para você separar orações, quando você já usou vírgula naquele parágrafo, né? Se você fala assim, por um lado, os governantes estão recebendo muito dinheiro, não estão fazendo nada, ponto e vírgula. Por outro, o povo, né, a população está cada vez mais morrendo por falta de recursos.
Então, você pode usar ponto e vírgula nessa situação, ok? Olha só. Vocês todos que estão aí, né? Os que entraram, não saiam daí, porque eu vou parar essa gravação aqui por causa do tempo, né? Porque ele nos dá 40 minutos aí para fazer uma gravação.